Olá, pessoal, professor J. Bosco aqui, eu do meu cantinho, você aí nos prestigiando, muito obrigado. Professor, o que significa princípio da reserva do possível? Sensacional esse tema, tá, pessoal? Sensacional. É um ex-aluno que me pede, Edivaldo, bacana, Edivaldo, bacana. A gente precisa entender determinadas coisas com uma coisa muito usual no direito que é chamado princípio da razoabilidade. E a gente precisa ser razoável em algumas interpretações. Algumas questões não podem ser discutidas ou levadas tão a sério assim do ponto de vista passional. Porque, veja bem, o Estado tudo pode. O Estado a tudo é obrigado. A gente precisa analisar ou entender isso com um certo cuidado, uma certa parcimônia. Como é que surgiu isso, pessoal? Essa questão do princípio da reserva do possível surgiu numa discussão em que foi judicializada uma ação na Alemanha em 1972, que era algo mais ou menos assim, tá, pessoal? Por favor, entenda, só a título de exemplo, que todas as pessoas tinham direito a fazer o curso de medicina e que o Estado deveria custear isso. Isso, claro, demandou muita discussão, etc, etc. E, ao final, a decisão, ai meu Deus, aqui está, que a decisão foi o seguinte, que não seria procedente impor ao Estado a obrigação de acesso a todos os indivíduos que desejassem fazer o curso de medicina. Isso, claro, abriu um precedente, uma jurisprudência importante. Mas os direitos não são iguais. O Estado não é obrigado a prover a educação do seu cidadão. Isso está lá na Constituição. Todos têm direito à educação. É assim que está, não é? Pois bem, aí, pessoal, olha só. Essa questão porque existe um conflito entre o princípio do mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. A questão do mínimo existencial é aquilo que o Estado efetivamente, constitucionalmente, é obrigado a propiciar ao cidadão. Questões sociais, de um modo geral, questões de saúde, por exemplo. O mínimo existencial, pessoal, é o que o Estado provedor tem que possibilitar para que o cidadão possa conseguir, por assim dizer, o princípio da dignidade humana. Atender os meus princípios da dignidade humana. Esse é o mínimo existencial. Estado, se vira essa sua obrigação. Percebem? Isso é verdade. O princípio da reserva do possível, agora sim. É porque existe ou pode existir um conflito entre o interesse particular, o interesse pessoal, e aquilo que efetivamente o Estado pode que seja de sua responsabilidade. Então, isso já é passivo aqui no Brasil, não é? E que essa questão do mínimo existencial independe de lei, pois é considerado inerente ao ser humano, seres humanos. Então, esses direitos do mínimo existencial abrange direitos socioeconômicos, culturais, direito ao trabalho, salário mínimo, educação, lazer e entre outros. Então, o crescimento excessivo desses direitos fundamentais, todavia, a escassez dos recursos do Estado também aumentou significativamente, né, essa velocidade. E aí, pessoal, o que acontece? A reserva do possível tem origem exatamente nisso aí, porque limita a efetivação desses direitos fundamentais prestacionais, né, como os próprios direitos sociais. Ou seja, o Estado tem a obrigação de realizar efetivamente, de verdade, somente aquilo que está
dentro dos seus limites orçamentários. Complexo, pessoal? Complexo se nós levarmos em consideração, fizermos puramente uma análise subjetiva. Eu acho que eu tenho direito. Não é? Aqui, pessoal, de novo, é a questão de um raciocínio lógico. Então é necessário ressaltar que mesmo, aqui o outro lado, tá, pessoal? Mesmo nessa escassez ou até na existência de recursos, o Estado não se excusa do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição, com o objetivo de quê? Garantir o mínimo da dignidade para a vida humana. Tudo bem? Então tá, acione o sininho, pessoal, para vocês receberem novas indicações, não é? De novos vídeos aí no ar. Obrigado, até daqui a pouco. Tchau, tchau.